Oi, o meu nome é Walter Machado, esse é o Papo Vai e o papo de hoje vai ser sobre feriados, vai ser sobre coisa boa, as celebrações nacionais que, em geral, nos dão um dia de folga da universidade ou do trabalho para a gente poder comemorar com os amigos, com a família e até mesmo cultivar algumas tradições. O Brasil tem oficialmente 8 feriados nacionais e mais 3 datas móveis, que são as datas de tradição cristã católica e que também definem o calendário nacional. As 8 datas que são fixas são feriados que nós chamamos de feriados nacionais e obrigatórios. Já os feriados móveis, eles também são nacionais, também são obrigatórios. No entanto, as datas são definidas previamente pela Igreja Católica no Brasil e as datas estão relacionadas, que são o Carnaval, que acontece cerca de 47 dias antes da Sexta-feira Santa, e também o feriado de Corpus Christi. Os 3 são feriados relacionados com a tradição católica, que são aproveitados por toda a população brasileira, porque todos nós temos folga da nossa universidade, da nossa escola, e muitos de nós têm folga do nosso trabalho. O primeiro, cujo nome oficial não é muito usado no dia a dia, é a confraternização universal. Simplesmente a gente chama de 1º de janeiro ou primeiro dia do ano. Esse é o início do ano civil, e normalmente é um dia de folga. Muitas vezes é o dia da ressaca, já que tradicionalmente nós comemoramos a virada do ano ou Réveillon na última noite de dezembro. Então, como nós ficamos até bastante tarde comemorando a virada do ano, é comum que o dia 1º de janeiro seja um dia um pouco preguiçoso, um dia de ressaca, afinal. Ou muitas famílias acabam fazendo um almoço e prorrogando essa confraternização que iniciou na noite anterior. E a próxima data que é bastante famosa no Brasil é o Carnaval. E o Carnaval é sim uma festa nacional, só que ela é comemorada de formas diferentes em cada região, em cada cidade do Brasil. A data específica do Carnaval é definida pela Igreja Católica com relação a um próximo feriado, que é o da Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão, é o feriado que precede, que vem antes da Páscoa e registra o dia em que Jesus teria sido morto, teria sido o dia em que Jesus morreu. E já a Páscoa, simplificando bastante a ideia dessa tradição, é o dia em que houve a ressurreição de Cristo. Também é o dia em que nós presenteamos as crianças em geral com chocolates. Mas essas duas tradições, tanto o Carnaval quanto a Sexta-feira Santa e a Páscoa, têm uma influência das tradições católicas, mas muitos de nós têm folga nesses dias e nós não temos aulas tanto na escola quanto na universidade. Um feriado bastante interessante que todos nós gostamos, mas poucos lembram do significado desse feriado. O nome é Tiradentes, em 21 de abril, e esse feriado acontece como uma lembrança ao Joaquim José da Silva Xavier, um cara que foi o líder de um fato histórico, de uma revolta interna no Brasil, que é chamada de Inconfidência Mineira. Aconteceu no estado de Minas Gerais há muito tempo, em 1789. Isso foi uma revolta de algumas pessoas desse estado contra a coroa portuguesa. Isso estava relacionado com as cobranças de impostos que a coroa portuguesa fazia sobre a produção de mercadorias desse estado, do estado de Minas Gerais, na época chamada de capitania. Mas é claro que nós não vamos ir muito a fundo na história da Inconfidência Mineira. O próximo é um feriado bastante comum, e esse sim, muitas pessoas falam, muitas pessoas lutam pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no dia 1º de maio. Esse é o Dia do Trabalho, e
nós temos esse dia, ele é bastante importante porque é um dia em que nós novamente não temos aulas, não trabalhamos, e é um dia para lembrar sobre a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras, a importância dos direitos do trabalho e também para comemorar os direitos que já foram conquistados a partir de muita luta social. A partir daí, nós temos um outro feriado importante, que é o 7 de setembro. Esse dia é um feriado histórico que marca a proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal. Então, em 1822, o príncipe imperial que estava aqui no Brasil, o Dom Pedro I, decidiu ir contra as ordens portuguesas, da corte portuguesa, do rei Dom João VI, e disse que nós seríamos independentes de Portugal e então nós começamos a ser um império. Também não iremos muito a fundo, porque é uma longa história com vários detalhes também interessantes, mas nós vamos diretamente para o dia 12 de outubro. No dia 12 de outubro, nós temos duas comemorações. A primeira é o Dia das Crianças. É o dia em que nós damos presentes para as crianças e nós lembramos quanto é legal ter uma criança por perto. Mas não é esse o motivo do feriado. O motivo do feriado é que nesse dia nós celebramos a padroeira do Brasil. Isso significa que nós lembramos que Nossa Senhora Aparecida foi definida como a santa que protege o Brasil, que protege a vida dos brasileiros e das brasileiras. Então é um feriado tipicamente católico, mas que também está relacionado com o Dia das Crianças, porque acontece no mesmo dia. Então, o motivo pelo qual nós não temos aulas e não temos trabalho nesse dia é que é o dia para nós celebrarmos a padroeira do Brasil. Mas como isso é uma data cristã, para aqueles que não são cristãos, é especialmente o Dia das Crianças. E é claro, as crianças adoram. Já o dia 2 de novembro é o Dia dos Finados, é o dia de memória aos mortos, é o dia em que, tradicionalmente, as famílias levam flores ou vão visitar os túmulos nos cemitérios e se reúnem para lembrar da memória dos seus entes amados. É um dia bastante tradicional e que no Brasil é visto como um dia de lembrança, como um dia de falar daquelas pessoas que nós amamos e que já não estão mais conosco. No mesmo mês, no dia 15 de novembro, temos um outro feriado, que aqui é um feriado histórico, o feriado da Proclamação da República. Em 1889, foi proclamada a República do Brasil. Então, nós não seríamos mais um império, nós passamos a ser uma república. Basicamente, a diferença é que a família real, então comandada por Dom Pedro II, o filho daquele que proclamou a independência, não teve mais influência em relação ao Brasil e nós tivemos o nosso primeiro presidente. Essa foi a última grande transformação no nosso modelo de gestão. Nós passamos de ter um imperador para ter um presidente. E claro que depois nós tivemos golpes militares e outros atentados contra a democracia, mas nós continuamos tendo a ideia de um líder maior como sendo um presidente ou uma presidenta. E é claro, como não poderia faltar, no último mês do ano nós temos o Natal, que esse é o dia em que o Papai Noel vem para o Brasil, é o dia que no Brasil nós comemoramos a chegada do Papai Noel, os presentes, a árvore de Natal e, claro, não é esse o motivo do feriado. Essa também é uma celebração tradicional católica. Essa data lembra, segundo o calendário católico, o nascimento de Cristo. Assim como acontece na Páscoa, assim como acontece no dia da padroeira do Brasil, essa é uma tradição que, para algumas pessoas, está relacionada com Jesus, com o nascimento de Jesus, que seria no Natal, e com a ressurreição de Jesus, que seria na Páscoa.
e para outras pessoas está mais relacionada com estar junto com a família, estar junto com os amigos, presentear os amigos e os seus familiares e comemorar em conjunto. No Natal também, nós temos uma tradição que se repete na virada do ano. Nós temos uma festa familiar à noite, na noite anterior, na véspera de Natal, e às vezes muitas famílias também fazem essa reunião no dia seguinte, no dia 25, como o almoço de Natal. Então, esses são os principais feriados nacionais do Brasil. Também existem aqueles feriados que são específicos de cada estado, de cada cidade. Alguns feriados não são obrigatórios, então são datas para a gente lembrar da importância de algum fato histórico ou da importância de algum movimento social, mas que não são, que são datas importantíssimas, como por exemplo a extinção, o fim da escravidão no Brasil, que é o dia 13 de maio, como dia da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, no dia 22 de abril. Então, esses são os principais feriados nacionais obrigatórios do Brasil. Também existem aqueles que são obrigatórios, mas que só acontecem a nível estadual. Então, cada um dos 26 estados e mais o Distrito Federal definem os seus próprios feriados. E cada cidade também pode definir os seus feriados, especialmente as datas comemorativas para a história da cidade ou para a história do estado. Também existem as datas que são importantíssimas, mas que não são feriados obrigatórios, como, por exemplo, o dia 13 de maio, que é o dia que foi decretada a extinção da escravidão no Brasil e que é uma data que precisa ser lembrado como esse registro histórico e que ainda tem manifestações muito importantes na atualidade, mas que não é um feriado obrigatório. Então, se vocês quiserem ouvir mais sobre cada uma das tradições, como que brasileiros e brasileiras comemoram o Carnaval, que é o tema talvez mais comum, né? Ou como são as tradições no Brasil no Natal, porque talvez você não saiba ou não tenha percebido, mas o nosso Natal é em pleno verão e o Natal é uma das datas mais quentes do país, então nós temos tradições bastante diferentes do hemisfério norte, né? Na verdade, nós temos uma grande releitura dessas tradições e uma adaptação que é muito interessante de se conversar. Se vocês quiserem saber mais sobre cada um desses feriados, por favor, deixe nos comentários de qualquer plataforma onde você ouve o nosso episódio ou fale conosco nas redes sociais. Nós teremos o maior prazer de gravar um episódio mais específico sobre cada uma dessas datas. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo papo e valeu!